Retenção e recibo dos documentos. Retenção de documentos. A empresa não pode reter documentos de identificação pessoal do empregado, até mesmo se apresentados por fotocópia. Todos devem ser devolvidos. A empresa terá que realizar as anotações na carteira de trabalho, devolvê-la ao empregado num prazo máximo de 48 horas ou 2 dias. Para os demais documentos, o prazo é de 5 dias para extrair todos os dados necessários e devolvê-los ao empregado. A retenção dos documentos pela empresa constitui infrações penais puníveis até mesmo com prisão ou multa. O que é então, pessoal, a retenção de documento? É quando eu pego o documento de alguém e retenho junto comigo, ou eu retenho dentro de uma organização, independente de ser original ou ser fotocópia. Quando se trata de carteira de trabalho, a lei fala que a empresa, o departamento pessoal, tem 48 horas para me devolver, ou então, como se fala, 2 dias úteis. E aí fala assim, e se não devolver, o que acontece? Fala-se que a empresa paga uma multa. Parece-me até que é um salário mínimo por dia. Mas será que vale a pena eu sujar a minha identidade, sujar o meu nome? Porque aí pode acontecer de eu tentar arrumar um outro emprego e eles ficarem sabendo que eu coloquei a empresa na justiça por causa de 2, 3 dias que a empresa não devolveu a carteira no tempo hábil. Será que vale a pena, então, eu ficar sem emprego o resto da minha vida por causa de míseros dinheiro? É algo que a gente precisa pensar. E alguns outros documentos, como certidão de nascimento, certidão de casamento, que precisa estar extraindo alguns dados, pode ser o prazo de 5 dias. Então, nenhuma empresa pode reter os nossos documentos. Recibo de documento. O documento deve ser entregue no primeiro dia de serviço e a empresa deverá gerar um termo de recebimento e devolução dos documentos constando as datas de entrega, devolução. Nossa, eu tô ruim para ler hoje, gente. Este recibo deverá ser assinado pelo departamento de pessoal e também pelo empregado. Os recibos de entrega e devolução dos documentos, bem como o modelo como a lista de documentos, não seguem um padrão específico ou até mesmo determinado pelo Ministério do Trabalho. Cada empresa pode personalizar seu próprio documento. O que é esse recibo de documento? Existem muitas brigas entre colaborador e departamento pessoal quando eu entrego a minha documentação no meu primeiro dia de emprego, meu primeiro dia de trabalho, e depois essa documentação não é devolvida a mim, ou de repente é devolvida e eu perdi. Essa é a incógnita que acontece bastante. Então eu entreguei a minha carteira de trabalho para o departamento pessoal, fui buscar, o departamento pessoal falou que já me devolveu. E eu falo que não devolveu. E ele fala que me devolveu e fica essa briga. Como provar? Através desse recibo. Toda empresa deveria fazer esse recibo como prova, gente. Quando eu entrego os documentos, todos os documentos para o departamento pessoal, eu preciso assinar um recibo dizendo que eu estou entregando para eles, e se eles perderem é de responsabilidade deles, como quando eles estão me devolvendo os documentos, também fazer um recibo de devolução, que é a partir do momento que, se perder, é de minha responsabilidade. E é assim mais ou menos, tá? Esse é um que eu tenho, mas cada empresa faz da forma que achar mais viável, ele não é padronizado. Meu nome, minha carteira de identidade, meu CPF, recebi em devolução do senhor, quem é a pessoa que está me devolvendo, gerente ou auxiliar de departamento pessoal da empresa tal, com sede na cidade tal, o número do CNPJ,
os documentos entregues para minha devida admissão na empresa, a data e eu como empregada assino confirmando que eu estou recebendo, na verdade, os documentos que a mim pertencem. Se eu perder, o problema já é meu, porque foi devolvido. Carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento que identifica o trabalhador. Nela são anotados todos os dados referentes à sua vida profissional: data de admissão e de demissão, conta de FGTS, PIS, férias, promoções, salários, etc. É um documento fundamental, pois é obrigatório para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, temporário ou para trabalhar por conta própria em qualquer atividade profissional remunerada. Carteira de trabalho, gente, nada mais é do que o nosso prontuário dentro de um posto de saúde. Nele é marcado tudo aquilo que diz a nosso respeito, que não é diferente da nossa carteira. Tudo que for marcado na nossa carteira tem que ser marcado no prontuário do colaborador. Igualzinho, gente. Na nossa carteira de trabalho tem que ser anotado a data que eu entrei e depois principalmente a data que eu saí, porque se eu for trabalhar em uma outra empresa, minha carteira estiver em aberto, significa que eu ainda tenho vínculo com a empresa anterior. Tenho que marcar o número do meu PIS. Hoje a lei permite que o PIS possa ser marcado lá nas últimas folhas de anotações gerais. Tem que ser marcado a data em que eu adquiri as minhas férias e a data que ela foi concedida. Alteração de salário, se de repente eu afastei por algum motivo, se eu tive alteração de cargo, tudo isso tem que ser anotado na carteira de trabalho. De todos os documentos, ele é o mais obrigatório. Carteira de Trabalho e Previdência Social, chamada de CTPS, será obrigatoriamente apresentada pelo trabalhador ao empregador que admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para devolvê-la, anotada especificamente a data de admissão, o cargo, a remuneração e as condições especiais se houver. Então, na carteira de trabalho, na verdade, a carteira de trabalho, nenhum colaborador consegue dar entrada a um emprego via CLT se ele não tiver uma carteira de trabalho. Eu conheço muitos alunos que já perderam vaga de emprego pelo fato de não ter carteira de trabalho. Por quê? Porque eles pensam que só pode tirar carteira de trabalho quando tiver com o serviço 85% engrenado. Não, gente. Aproveite o tempo que vocês têm, tirem a carteira de trabalho. A hora que surgiu o emprego é o primeiro quesito que se pede dentro de documentos na hora da admissão. A carteira de trabalho e previdência social é hoje, por suas anotações, um dos únicos documentos capazes de relatar a vida funcional do trabalhador. Com posse desses dados, a carteira de trabalho garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefício, previdenciários e fundo de garantia por tempo de serviço. Quando emitida e preenchida legalmente, servirá como prova em processos trabalhistas, reclamações na Justiça do Trabalho entre empregado e empregador. Então, a carteira de trabalho, por isso que eu falei lá dos nossos avós, dos nossos bisavós. Não tinha como eles provar alguma coisa pelo fato de que eles não tinham carteira de trabalho. Como que eles iam receber seguro-desemprego se não tinha como provar que eles trabalharam? Como que eles iam receber fundo de garantia se não tinha como provar que eles trabalharam? Então, a carteira de trabalho ele é o único documento capaz de relatar realmente a minha vida dentro daquele determinado trabalho, dentro daquela determinada organização. E se ela for preenchida de forma correta, batendo tudo que tem na carteira de trabalho com o que foi anotado no meu prontuário, é uma prova ilustre
para processo trabalhista, caso você venha entender que o que está sendo pago ou aquilo que está sendo anotado na sua carteira não é da forma que você entende que deveria ser feito. Próxima aula, então, fica para o dia 30, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de departamento pessoal.